Alô, gente amiga do canal Arte Agora, eu sou o Rogério Generoso e estamos aqui no programa Uma Hora de Poesia. Por favor, inscreva-se no canal Arte Agora para receber notificações e assistir mais de uma dezena de programas com o tema de cultura, arte, política cultural e política, que também afeta a nossa vida cultural. Estamos aqui hoje para receber a poetisa Tereza Moraes. Tereza Helena de Oliveira Moraes é pós-graduada em Literatura Brasileira pela FAPI de 2010, licenciada em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Inglesa pela FOCA 2008, professora de Línguas Portuguesa e Inglesa no governo do Estado de Pernambuco desde 2010, atualmente está no EREM, Dom Vital. Uma ressalvazinha, não, uma ressalva. O Dom Vital é a escola onde eu minha quarta série primária e todo ginásio científico. É, gente, eu sou da época do científico. Nascida em Recife, eu não vou dizer a data quando, mas olindense de coração. Amante das artes e da cultura, publicou os poemas Teatralizar e Moinhos de Vento no site domingocompoesia.com.br em 2019. Ecos da Alma na coletânea de autoras brasileiras contemporâneas e Registros Femininos de Portugal 2020. E também o texto teatral Marias, em Um Jeito Diferente de Protocolo 2022. Lançou a coletânea de poema Poesia Hélio Purificador em 2022, agora no final do ano, e tem poemas e outros textos ainda inéditos. Tereza Moraes, vem cá, se apresenta aí, se revela aí pra gente. Olá, Boa boa noite, noite. Tereza. Muito obrigada. Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje. A você, Rogério Generoso, que eu estou conhecendo agora online, né? Alexandre Santos também, pela oportunidade aí, ele faz o apoio, né, do programa, a todos que organizam, né? Realmente, assim, eu tenho uma grande paixão por escrita, e isso vem desde pequenininha mesmo, assim, desde 11 anos, aliás, pela arte como um todo. Em casa, assim, meu pai era muito admirador de ouvir músicas, assim, bem legais, né? E também a gente ia muito para teatro, então aquilo, na minha infância, ela veio respingar um pouco na minha adolescência. Só que eu tive uma adolescência um pouco assim, eu sou um pouco rebelde, eu não vou querer saber de publicar e tal. Quando eu entrei no curso de letras, é que eu comecei a organizar isso na minha cabeça como uma ideia de que não que eu estivesse escrevendo forçosamente, sabe? Assim, é uma coisa natural mesmo, assim. Com 11 anos eu escrevi pela primeira vez em sala de aula e a professora pediu, vocês vão escrever ou uma redação ou uma poesia. Aí eu, do nada, eu vou escrever uma poesia, né? Eu ouvi uma música e aí dessa música até relata um pouco no livro, também tem esse relato aí pequenininho meu, que eu falo essa questão de escrever. E, primeiramente, a poesia, que eu acho que é o tipo, né, de texto ou gênero, enfim, como queira se encaixar, que eu mais amo, né, assim, e me colocar para a escrita. Porém, eu já escrevi algumas crônicas. O texto teatral, ele veio de forma natural, assim, baseado em Boal, né, em 2013, quando eu estava na escola e uma aluna pediu, vamos escrever alguma coisa para o Dia das Mulheres? Professora, vamos fazer um teatro? Então, já que eu também me envolvi muito com teatro, não fazendo como atriz, porque aí eu já não me dou tanto, mas assim, bastidores e escrita e pensar textos, aí eu gosto também. Então, essas seriam outras ideias que eu trago também da minha vida, assim. Então, a minha escrita é uma escrita assim muito familiar, né? Inspirada em pessoas da minha própria família que também escreviam e também em convivência com amigos que escreviam e artistas que eu me aproximava por ser curiosa para conversar e aquilo ia criando na minha cabeça as imagens, né? Para a escrita. Então, aí, enquanto eu tenho tempo, a gente nessa vida, né, que é corrida, a gente tenta sempre estar perto, tentando escrever, tentando ler, né?
Mas assim, às vezes a gente se debate de não ter tanto tempo para aquilo. Então, quando eu tenho esse tempo, geralmente eu gosto de parar um pouquinho para ler, né? Para fazer as leituras e tudo mais. E Legal, né? E aí é isso. E aí, assim, no caso, esse livro, no caso, primeira ideia foi, o chamamento primeiro foi Natanael, que me convidou para publicar no Domingo Poesia. Natanael Lima, né, que também é escritor, poeta, né, amigo também, foi ele que também que editou, organizou o meu livro, e pensamos em tudo do livro da maior maneira, assim, de uma maneira mais bonita e que tivesse sempre a minha cara, o livro, assim, o meu jeito. E aí, assim, a capa, o título já vem há anos na minha cabeça. Esse é porque essas minhas poesias, esse livro mexe comigo porque elas vêm lá dos meus 15 anos, até ano passado. Então eu selecionei essas poesias eram várias para esse livro, né? Então ele mexe porque ele é bem importante e o tema também tem uma historinha em relação a isso. O título que eu dei no livro, cada pessoa interpreta de uma forma, né? Inclusive a imagem que eu coloquei também, a cada pessoa interpreta de uma forma. Mas ela veio de uma situação que eu vivi em sala de aula na pós-graduação. E aí o professor perguntou: e aí, gente, o que é poesia? E todo mundo foi no livro pegar os teóricos, né? E aí eu deixei todo mundo falar. Aí eu fiquei pensando: o que é poesia para mim? Seria diferente. Eu vou sentir que é poesia aqui, no meu coração. pronto. E poesia liquidificador. Pronto, era isso que eu queria. Para a aula, acabou. É a resposta dela. Aí aquilo ficou aqui, né? Você já dá essa pista desde o título, passando pelo sua apresentação no livro, né? E ia permeando os poemas que a gente também sente. Mas aí você me disse uma coisa que alguém já lhe perguntou, que eu sempre pergunto: o que é poesia para Teresa Pilar? Olha, além de ser liquidificador, veja, poesia é tudo que você consegue. Não, para mim não é nada que me imponha algumas regras. Eu deixo minha poesia tem que ser livre. Eu gosto da poesia ser livre, não com tantas regras. Até acho que no prefácio, o Mesquita, meu amigo também, professor, que que eu convidei para fazer o prefácio, ele fala justamente isso, não pense muito nas regras, e realmente isso, porque eu tenho uma aproximação com a prosa, então a minha poesia, ela às vezes foge um pouco, às vezes ela vem, às vezes ela vai, né? Então a poesia, ela é o que está mais enraizado, né? E o que está mais simples. Ela é muita coisa, e isso vai depender de cada um, né? Ela é o olhar do leitor, ela é a leitura que o leitor faz daquilo dali, né? Enfim, eu poderia falar disso um tempão. Poesia é Oh, muito, né? Ave Maria, muito bem. Para mim, na minha vida, Exatamente. poesia Tem é um autor, música, poesia tem é um música. autor, é, tem um autor que eu gosto muito, Arthur Rimbaud, que ele diz: o eu é um outro. Uhum. Você lança e o outro vai perceber, ressignificar, ele vai entender, não entender, o problema é dele, né? O problema, digamos, a problemática de De discernimento, pensar nisso. A recepção daquele percepção, texto, né? A literária, é exatamente. de quem está lendo. Então, eu vejo assim, e te pergunto, você está com o livro aí, né? Está aqui do meu lado. Mostra aí, no Poesia Liquidificador. Mostra aí. Mostra para todo mundo ver. Quem não adquiriu, depois você vai me dar os canais como adquirir. Sim, Tá? isso. Bem, mas olha só, é, esse liquidificador que você fala, como ele, como é ele? É um liquidificador que mistura aqueles antiquidões, até os tubos de hoje. Como é que É um você... liquidificador atemporal,
ou temporal, dependendo da perspectiva, né? E também ele pode ser um liquidificador líquido, um liquidificador gasoso, sólido, ou de várias coisas, ou de vários sentimentos Em todos os e sentidos. instâncias. Ele vai misturar o que há de bom e o que há de ruim também, porque a gente não é só bom. Já estou apaixonado por isso. Não, aliás, eu recebi, né, um exemplar e que muito feliz, li, mando Eu vou um enviar para você. fiquei bem sucinto, né? É lindo o livro, muito, achei muito bonito. E porque tem o livro, assim, como é uma recolha de 97 se não me engano, até Sim. 2022, ele tem momentos de pura beleza adolescente, pura beleza adolescente, né? Até chegar a essa maturidade de mulher em 2022. Uhum. Se a poetisa é iniciante, está no seu primeiro livro solo, mas a escritora não, a mulher não. Ela condensa dentro desse livro toda uma história. É através. Eu tenho um livro chamado Através, Uhum. eu faço isso num poema. O poema atravessa toda a minha vida, sem colocar temas. É um poema só. Tem 11 Uhum. páginas. Ninguém vai ler nunca esse poema todo. Nem eu li, depois de pronto o poema. Mas aí é interessante que você conseguiu lá, identifica, e você tem características, palavras que são chave, né? Tipo, felicidade. Uhum. Felicidade eu encontrei desde os primeiros poemas, que Sim. pareciam escrever, até 2022. É a busca da felicidade ou é o contentamento de se saber feliz, mesmo que só por um momento, porque a felicidade ela Uhum. nunca é plena, completa, né? Uma Total, história né? total, né? Como é que é essa felicidade? Uma das palavras que eu encontrei É lá. isso. É, né? A felicidade é uma das temáticas que eu trato, né? A felicidade nessa questão é justamente isso, o momento que você tá, que eu estava passando e que eu retratei esse momento feliz. Pode ser essa explicação também. Mas também tem outras explicações. Eu gosto da felicidade. Mesmo quando eu estou triste, eu digo, eu quero melhorar. Eu quero me elevar. Então, eu procuro sempre buscar, de alguma forma, a felicidade. Aí, para você, a felicidade tem algumas características e algumas coisas, né? Elementos que você faz durante a vida. Para mim, tem outras características. Então, o violão, a música, ouvir vinil, escrever. Então, nesses momentos que você está um pouco down, porque ninguém vive 100% feliz, isso é uma grande utopia, né? Tomás Moro está aí, aliás, não está mais aí, né? Enfim, para dizer sobre isso. Mas é isso aí, assim, é uma utopia você pensar que você é 100% feliz. Mas você buscar essa felicidade é importante, sim. Porque a gente não vai ter uma felicidade total, nunca, Não. assim, na vida. Mas Enquanto estiver você nesse mundo vai caído, estar não. nessa busca. Vai estar nessa... Inclusive, eu notei que na sua apresentação você fala que os poetas têm a necessidade de escrever muito tudo porque eles se sentem incompletos, né? A incompletude do escritor, inclusive, como um todo. Sim, E você disse lá também que eles, se pudesse, quando vai retornar-se aqui, queria escrever, continuar escrevendo, né? Para terminar aquele que sim. aparentemente é incompleto. Aquilo que deixou, é isso, a questão do conceito do É, isso. isso me remeteu agora, você falando, Uhum. né, um versículo bíblico. Você que entra em religiosidade, que diz que tudo é Sim, graça, né? Aí eu pergunto, isso é uma visão cristã, espiritualista sua? é, Ou você é sim. uma metáfora dessa felicidade que Não entra? é total metáfora, assim, realmente eu tive uma aproximação, eu sou católica, né? Mas eu tive, sim, uma aproximação com o espiritismo, por conta do falecimento do meu pai muito cedo, então eu queria respostas que eu não tinha, assim, eu não conseguia ter, e lá em Olinda, no lugar que eu frequentava no centro missionário de Olhos, eu tive essas respostas, então por isso que eu acho que eu, né, na hora de escrever o texto, um pouco, saí um pouco dessa minha
Tudo está Questão linkado, né? Tudo está linkado. A isso. vida é sempre um link. Essa Sim. palavra nova para a gente, né? Que veio com internet, com o mundo digital, o link, né? Mas é uma palavra que me parece muito assertiva nessas relações do humano, né? Está tudo ali linkado, ligado. A gente caminhou até agora para chegar onde estamos, né? Nesse momento desses links. Da vida está tendo que ter esses links, e ainda bem que nós tivemos, né? Porque no processo que a gente passou, pandêmico, enfim, a gente precisou desses links, desses vídeos para sobreviver, né? Para ver os amigos, para ver a família, para ver pessoas que a gente não estava conseguindo ver. O processo foi acelerado, né? Com essa Foi muito pandemia. acelerado, muito. Muito, né? E aí desencadearam-se outras coisas, né? Esse ano anterior, como eu sou professora, eu tive processos assim de sala de aula com alunos muito difícil, porque os alunos estavam com problemas, mas devido a essa consequência, mas enfim, não só os alunos, como todo mundo. Mas é isso, é Eu o tenho processo. amigos professores também que relatam essa dificuldade, né? A Uhum. pandemia não foi só uma, a Covid-19, mas também uma doença da alma, do espírito, né? Sim, as Do ansiedades, as psique, angústias. ansiedade, né? Tudo misturado ali, tudo junto, misturado, como o pessoal diz por aí. Mas, Tereza, vamos fazer um intervalo aqui. Eu vi um poema seu, né? Intercalando aqui essa conversa, Ah, uma leitura. Fica à vontade para escolher. pronto, assim, eu vou ler do livro mesmo e abrir no computador, mas eu prefiro ler do livro. Enfim, é um poemazinho, assim, é um poema que eu gosto. E ele não é nem tão lá atrás, né, quando eu era adolescente, mas é um pouco mais recente, assim, mais ou menos recente, tem uns 10 anos. É Amor no Gerúndio. É aquele buraco que fica lá dentro, enraizado, fundo, ardendo. É aquela dor que fica na alma, batendo, ferindo, correndo. É aquele susto que fica no fundo, gemendo, confundindo, tremendo. É o que fica no corpo e na mente, desiludindo, dormindo, crescendo. Esse é o amor. Engraçado. Deixa eu te contar uma historinha. Eu estava passando esses 2 dias estudando, né? Lendo teu poemário aí, teu recolha de poemas, poesia liquidificadora, e eu ficava recitando para mim mesmo. Uhum. O que eu mais gostei, na minha sonoridade que eu recitei, foi esse poema aí. Foi, olha, Então, linkamos. então, mas gosto muito porque o gerúndio é uma certa, digamos, barreira estabelecida, né? Que se Sim. você for os meios mais sociais, o gerúndio é horrível, né? Mas Uhum. também eu acho que o português de Portugal está bem legal, está acho que Imagina para mim, que hora eu estou lecionando inglês, hora eu estou lecionando português, então pois é. é O bem inglês também gosta muito do gerúndio, né? isso. Também, aí a gente tem que explicar para o aluno, que eles se confundem muito mesmo, assim, então, e eles têm que ter uma base, querendo ou não, a gente tem que ter uma base em português para poder compreender um pouco, né? Melhor. Exatamente. Todas as outras línguas, eu creio isso. Tem alguns especialistas que dizem o contrário, mas eu acredito diferente. Ah, é. Tá bom. Toda tradução é uma traição à língua. É verdade. Shakespeare Mas que diga. você imagine um cara que tenta traduzir a Divina Comédia. Isso é maluco. Esse Ah, cara, não. É um ele perde trabalho. toda a potência do Eu poema, não, eu não da duvido obra. que a pessoa consiga, agora que é difícil é. Eu sei que é um trabalho necessário, mas é árduo Oxe. demais. Tem um tradutor de Rambo que ele fez toda a obra, Sim, ele passou os poemas, né? E aí ele pediu desculpas, porque os poemas às vezes eram dodecassílabos, ele não conseguia, a potência da língua não permite isso. E ele sim. fazia verso lido. E ele pediu desculpas, porque ele não conseguia, ninguém consegue, Uhum. né?
Eu acho que ninguém consegue fazer Ficar fiel, né? infinitas, Assim, infinitas aquela potência, né? Até um jeito de falar, de expressão, o uhum. bater da língua, né? Por Muda, exemplo, muda, assim, em muda. inglês, né, que é o que eu tenho proximidade, Shakespeare, por exemplo, os textos teatrais, né, de William Shakespeare, ele é poetizado. Então, my own love sprung from my own hate, entendeu? Hate, love, assim, ele tem uma cadência. No português, ele fica completamente diferente. Meu único amor nascido, meu único ódio. Ou seja, é bem complexo, realmente, a tradução. Mas é necessário para que os alunos estudem e leiam esses livros. Esses clássicos, que eu acho que são importantes para a leitura. Todos, Sim. né? Uma vez eu ouvi de alguém que nunca leu um clássico e não quer ler um clássico, pode ler clássico, porque ele queria fazer ruptura. Mas como é Hum, que faz ruptura se você não lê, não conhece? Mas, Que é, vem? isso. Sempre, nunca entendi esse cara. Eu Não. fui para uma palestra de Janilton Andrade, não sei se você é professor da Católica, aí Sim, ele sim. apresentou o livro dele, Por que não ler? Não, aliás, Por que não ler Paulo Coelho? Uma coisa assim. É, porque realmente, refletindo, por que você vai dizer que vai ler Paulo Coelho se você não conhece? Então, leia pelo menos o livro e diga se você gostou, né? Tem que fazer a reflexão, né? Eu li Paulo Coelho, eu li um livro dele, As Brumas de Água, sei lá. Sim, sim. Um amigo Mas meu na era minha, fã. da minha adolescência, né? Eu não gostei. Bom, tá bom. Isso, Mas o acabou. Paulo ele tem que ser respeitado, né? É o cara que mais vende livro por aí, É como é que não é? verdade. Certeza. E vende para países com outra cultura. Uhum. Aí alguém diz assim, mas é que ele tem um bom tradutor. Meu Deus. O brasileiro gosta de massacrar o Brasil. Tudo tem que dar errado. Tudo tem que dar... é complicado. Mas, Tereza, e como é que foi o processo editorial teu? Você falou que foi Natanael, foi Natanael de longa data, Natanael, né? Pela Imagética, editora excelente, Imagética, um né? excelente poeta, um grande editor, né, Ele é também. muito atencioso e me ajudou muito nesse processo da edição, aplicação. Já estava com o livro até organizadinho quase, só acrescentei, eu modifiquei algumas coisas. É, faltava prefácio, faltava os outros detalhes, mas assim, muitos textos já estavam escritos, já estava meio que prontinho, só faltava encaixar alguns poemas mais recentes e organizar. E ele, assim, foi ótimo o processo com o Natanael, primeiro porque eu já o conhecia de algum tempo, nosso amigo também, meio de neto também, então, assim, a gente facilitou, porque ele vinha aqui em casa, a gente conversava, e aí foi ótimo esse processo com ele, e ele, até porque é um excelente profissional, né, ele veio aqui, muito atencioso, veio, aí na hora de a gente pensar na capa, aí pensamos, aí ele me deu uma ideia, teve uma ideia de botar um tufão. Aí eu disse, não, não vai ser tufão, não. Porque eu sou, além de tudo, fanática pela NASA. Aliás, pelo céu. NASA não, pelo céu. E gosto do site da NASA, que tem várias imagens lindas e são gratuitas. Você não precisa pagar para essa imagem. E são lindas. Aí eu peguei uma galáxia que eu vi. Digo, Natanael, vamos trabalhar essa galáxia. Aí mandei para ele. Ele começou a rir. Meu Deus, está perfeito, maravilhoso. Então, o processo foi bem, bem assim, harmonioso, bem tranquilo e assim a gente conseguiu fazer assim chegar num resultado legal assim do livro. Então, agradeço muito, Natanael, e pelo apoio, pelo processo. Mudando de um tecido para outro, eu sou muito intuitivo, assim, eu puxo coisas que eu não gosto muito de pauta, não. Eu também não, viu? Gosto de Como é improvisar. que como teus alunos tomaram conhecimento, tu levaste conhecimento, como é que eles receberam que a minha professora Sim, é sim. poeta, ou poetisa, né? Veja só, como eu estava num processo, eu estava substituindo uma professora na escola e eu estava no núcleo de línguas ainda. Aí esse ano eu saí do núcleo, mas eu estou na mesma escola ainda. E os meus alunos do NEL souberam, e os outros também souberam, vieram falar comigo, me deram parabéns e tal. E teve um que foi com o pai Ah, que para o meu maravilha. lançamento. Foi maravilhoso. Eu tirei foto com ele, com o pai, Diogo Blandes, um aluno meu do Dom Vital. E aí ele foi, participou lá, enfim, foi ótimo, assim. Ficaram sabendo, assim, a escola, todo mundo, né? E
foi bem legal. E ele ter ido foi ótimo, assim, para mim, porque ele representou todos os alunos que não puderam ir. Porque no sábado, no fim do ano, às vezes você não tem todas as atribuições, né? E aí ele veio com o pai e foi ótimo, foi ótimo. Me diz uma coisa, cá para nós. Como é que está o Dormital? Eu sou aluno do Dormital, ex-aluno. Eu até falei aqui na introdução que eu falava. Então O tá Dormital, ótimo. o Dormital sempre foi uma referência, né? Sim, Pernambuco. o Dom Vital, na minha vida, também é uma referência. Meu pai deu aula lá, meu pai deu aula lá de história. Quem é teu pai? E aí? Meu pai era Roberto, mas ele dava aula no EJA à noite. Ele ficou pouquíssimo tempo no Dom Vital, porque ele faleceu logo depois, mas ele era advogado e professor. E ele também deu aula no Dom Vital, um ano, parece que foi um ano só. Aí ele conheceu o Feliciano, o professor Feliciano, dessa Feliciano foi meu professor. feliz, né? Eu conheci o Feliciano em Feliciano. 2011, porque alguns anos eu trabalhei lá, depois retornei Como é que agora. ele está, Feliciano? Capa não, Papoquinho. Eu não vi mais Feliciano, mas ele tá Vamos ótimo. ver. Mas ele mora aqui nas Graças, mas tá ótimo. E aí ele se aposentou e saiu. Aí, assim, a escola também, assim, tá organizada, O tá se Dormital, organizando, ele se disputava estruturando. primazia, ele disputava primazia em colégios públicos com o ginásio pernambucano, de Sim. melhor escola do Pernambuco. Eu trabalhei no Né? liceu também, um tempo, Eu 5 tive anos. professores maravilhosos, Feliciano, Léo Feliciano, né? Melo, Nossa, não. Josué, né? De É. Química. Eu conheci alguns em Josué, 2011. inclusive, Ver foi o todo, inventor do carro álcool. Era um ver Opala todo. amarelo, Commodore amarelo. Hum. Cheirava mal, álcool mesmo, em 74. Eita, eu sou muito velho, que horror. Mas Então, mas é uma escola realmente antiga, e, é assim, que muitas pessoas conhecem de referência, né? referência, né? E, e estamos iniciando o ano, graças a Deus vai dar tudo certo, Eu acho que em 2023. essa pandemia ela tende a virar uma gripe. Eu vou até repetir o que o Uhum. doido aí falou, né? A gripe, mas não no sentido dele. Sim, Porque eu acho que ela não volta como é, como a nos atingiu, né? Mas ela vai precisar de cuidado por muito tempo, né? Por muito tempo, muito né? tempo, com certeza. Com A gente certeza. tem que vigiar, né? Vigiar e eu creio que vai ter que ser tomado assim, vacinas anualmente, como é para gripe, para idosos e tal, é esse tipo Eu de já coisa tomava assim. porque né, eu precisava tomar, mas assim, realmente temos que todos que nos vacinar. É bem importante isso aí. A gente tem esbarra com algumas pessoas que não estão se vacinando, mas isso é necessário, essa vacina é necessária para todo mundo. Eu nunca vi ninguém virar jacaré, porque se vacinou com a... Tirando o jacaré do Rio, coisa. É, enfim, tirando o jacaré. Mas, Tereza, me diz uma coisa. Ótimo o alunado como conhecimento. E como foi o lançamento? Me diz aí o lançamento. Como é que foi esse lançamento um dia lá? Ah, sim, Porque eu vou te contar uma historinha rapidinho. Sem querer atrapalhar, já atrapalhando. O meu primeiro lançamento, eu parecia que não estava lá. Eu viajei, eu fiquei. Teve uma hora que eu não via mais nada. Digamos, era um êxtase tão grande que eu apaguei assim toda a visão que eu tinha, né? Muitos amigos presentes, prestigiando, né? Eu isso. estava em outro lugar, estava como se fosse outra dimensão. Parece que eu tinha passado por um buraco de minhoca ali. E estava, sabe? Como é que foi para ti? Diz aí. Olha, gente, realmente no lançamento é isso aí, eu não preciso nem falar mais nada. Tudo que você está dizendo aí, realmente eu me senti feliz, aí senti aquela euforia, né? Aí você sente, nossa, aí dá aquele medo. Aí depois, enfim, aí depois no fim você consegue relaxar um pouco, mas assim, no processo é bem, dá uma ansiedade, aquela ansiedade boa de que você está vendo um sonho seu ser realizado, né? Porque é um sonho. Para mim sempre foi esse sonho. O que me impulsionou também a tomar vergonha na cara e fazer a minha publicação e tentar iniciar essa minha vida de escrita eu estava tão assim relegando um pouco, talvez tenha sido minha mãe ter partido, né? E aí ela ter ido, né? Na pandemia, né? E me deu peraí, felicidade.
busca da felicidade, viver, realizar o sonho. A gente precisa, a gente está vivo, não é só por viver, acordar e dormir. A gente está vivo para ser feliz e realizar sonhos, realizar vontades e buscar sempre o melhor. Né? Isso que eu É, acredito. Quando eu acordo todo dia, e se eu, por exemplo, eu procuro ser sempre muito verdadeira. Se eu não gostasse de lecionar, eu não estava na escola. Eu estava em pois outro lugar. é Não importante, amava, né? Então, assim, importante, é é isso que a gente importante. precisa, ter sempre esse ideal. Eu amo dar aula, eu amo os meus alunos, eu amo essa troca. Então, para mim, é o que me empolga no dia a dia. Eu digo sempre que viver é contagiar, contagiar, né? Contagiar todos que você tem possibilidade, ser felizes também, né? Estar junto, né? Trocar ideia, bater papo, não só aquele papo de, como você bem falou, Aleatório. o papo utilitário, Hum. pagar a conta, comer, dormir, viajar. Tem que sair um pouco, porque a gente tem que É, viver. Né? e eu me lembro que no meu primeiro lançamento, não, a coisa que eu conseguia vislumbrar, a única coisa que eu conseguia vislumbrar, assim, bem, era o meu tio, na primeira fila, que era a pessoa mais antiga da família, né, mais idosa, meu tio, e meu filho. Sim, Isso aí, família, esse vínculo, né, do que veio antes, do que a gente gerou, isso me deixou um êxtase, sem desmerecer todos que estiveram lá, né? Houve performance sobre os poemas, performances maravilhosas, mas eu não conseguia ver nada, ouvir nada, eu só queria só ficar agradecidíssimo ao meu filho. Eu fui dar um livro para ele, falei, não, eu vou comprar seu livro, isso. porque né, isso aí foi, isso me deixou muito. E meu filho estava lá, meu filho estava lá vendendo o livro, Legal. era meu caixa, ó. E não vai Eita. com ralo, não, não vai com ralo. Foi maravilhoso. Mas o Hum, poema, vamos lá, vamos intercalar, mas o deixa eu poema. ver outro aqui. Ah, esse daqui é. Depois eu falo sobre. Tudo o que sinto. Tudo o que sinto é seu e tudo. Então, se ao menos não me falares que me ama, se ao menos não me falares que me odeia, se ao menos não me falares que sentes nada, como posso deixar de te amar para esquecer-te? Bem, é pueril, né? Assim, bem. Eu tinha 15 anos, 15 para 16, assim, quando eu escrevi esse, né? Esse pequenininho aqui, né? Eu gosto de falar, de lê-lo, porque assim, quando eu fiz, eu amei, adorei, assim, né? A gente tem que Poemas com mais síntese. o mais Então, simples. O simples é o essencial, né? é, Assim, eu lembro, ó, eu fiz um poema uma vez que até participou de um concurso e foi premiado, em homenagem ao meu filho, Lohan. sim, Poema bem pá, grande, tem uns 40 e poucos estrofes, né? isso. E depois eu retomei, eu queria continuar o poema, né? Corre de pai, né? E Sim. aí eu fiz o primeiro verso da continuação, né? Que dizia assim, como Deus, o menino está em todo o caminho de mim. Uhum. Não saiu mais nada da Sim. continuação. Aí eu botei ainda Lohan. Lohan, ainda Lohan. Um verso só. Eu sou apaixonado por esse poema. É um monótipo, no caso. Isso. Porque diz tudo. Tudo que eu disse antes está ali como um Deus. Deus minúsculo, tá? Não é o Deus que eu falo. O menino está em todo o caminho de mim. Ele toma, Isso. ele toma, ele pula de você, ele brinca, ele corre, ele joga botão, bola de gude, não tem como. Enfim, e foi muito legal essa experiência. Mas me diga uma coisa, vamos lá continuar nosso papo. Desculpa, eu vejo no teu poema alguns breves, como você falou, né? Uhum. Pequenininhos, mas eu não vejo pequenininhos, não, sabe? Uma vez Uhum. um cara fez um prefácio para mim, ele dizia a brevidade nos poemas de Rosé.
Não a questão de Sim, economia ou que faltasse o que falar, sim. mas assim, a busca pela palavra identitária daquele poema, daquele tema. Então, na Mansa Grávida, ele até diz que é 50% página em branco, mas a página em branco faz parte do poema. As pausas são importantes do poema. É, Tanto ou tanto quanto, ou até mais que uma vírgula. isso. A simples brancura da página, o verso se encadeando para outro, ou continuando no jambamã, como fala os franceses, encadeamento. É uma coisa difícil de se conseguir. Então, eu não vejo poemas breves como poemas pequenininhos, aspas. Só o tamanho. É, assim, nossa, interessantíssimo. Interessantíssimo. Isso. E pode continuar. O que você acha mais alguma coisa? Diga mais alguma coisa sobre você. Eu quero ouvir você. Nós queremos ouvir você. Eu queria dar uma lida aqui num poema, se for possível, e aí a gente pode conversar um pouco também sobre. Ele é Tudo um é pouco possível maior, do convidado. mas aí eu vou ler. O mar. As palavras permanecem mudas. O corpo sente dormência. Tudo muda. A cor, o cheiro, o som e os sentires. O brilho solar e azul. E ofusca os olhos. O flume cheira lavanda. E longe vejo um sorriso. O ar que fecha. O coração que toca a cítara, sem voz, pulsa. E no fim se vai. A esperança vem depois da dor. A vida voa para as nuvens. O som da lira chega. A fé é o que o espírito aceite. É que o espírito aceite. As rosas cultivam um novo cheiro. A vida corpórea se vai. A vida da alma fica e aqui ficamos. Novos atos, novas palavras, aprendendo com as lágrimas. Apesar da angústia, a fé vence. Apesar da tristeza, a lembrança do sorriso. Alegrias simples, pequenas coisas dos dias. Sonhos devem ser renovados. A força em Deus presente. Eleventy. Eleventy, só para explicar, interrompendo, já voltando, é 11, depois 13º, 11º. Busquemos Lamer, o salvado e a luz, o conforto da verdadeira paz. Lembra daquele sorriso? Esse Eleventh, no caso em inglês, seria o décimo, é como a gente fala que é o 11º dia do mês, por exemplo, né? Hum? E Sim. também é 11, era o dia do aniversário da minha mãe. Então esse poema foi para ela. Todo ele, assim, em entrelinhas, coisas que eu vivi, eu transformei em outras ideias, assim, em outros sentires, digamos, né? E coloquei Percebi, percebi. Por exemplo, você começa lá com mudas. Lamer. Lamer é uma música que minha mãe amava, que eu não Hum? lembro agora o cantor, mas assim, é francesa, bem conhecida. É. Você mistura, por exemplo, mudas com palavras mudas, com muda, que Isso, já, em outro isso. sentido, você Dá. traz você vai à Grécia Antiga, por exemplo, Uhum. instrumentos antigos, cítara, né? É isso. Você faz uma mistura, É, linguagens, línguas. O novo que você canta aí está no antigo também, isso, porque o novo só pode existir a partir do antigo, né? Então, isso. muito É, bacana, muito interessante esse seu liquidificador nesse poema. é, Ajudou bastante. justamente essa minha questão. A escrita é como se fosse uma grande necessidade que eu tenho, assim, de estar colocando o que eu vejo ou o que não vejo, o que está dentro de mim, né? E também as leituras que eu já fiz na vida, né? Por ser curiosa, gostar de ler também. E
A professora de história da gente, vocês deveriam ler Maquiavel. Aí eu e meus amigos, vamos ler, vamos ler, vamos ler. Todo mundo foi atrás, ela não era para vocês lerem. Eu só sugeri daqui a algum tempo. Não, mas a gente já leu. Ou seja, assim, né? É o príncipe, né, de Maquiavel. Aí, Aham. assim, então sempre a gente teve essas curiosidades, eu e os meus colegas da escola. E sempre vivenciei com muito artista, né? Assim, eu não gosto tanto de falar, né? Mas, assim, é legal a gente falar, até porque eles não estão mais aqui, né? E, Ô, Tereza, já, tipo, termine, conclua, companheira. então, assim, aí essas influências de pessoas artistas, de atores, né? Isso, e de cantores, né? Enfim, isso me fez criar uma cadência e uma relação com a arte muito, muito próxima. Eu tive banda de rock, eu fiz de tudo um pouquinho. Fiz produção teatral com a Aí minha eu sou roqueiro. pronto, dou. Então, assim, a gente tem... eu tive essa proximidade e essa paixão pela arte, né? Sempre de pequenininho. Pequenininho. Então, Qual é o a teu, minha qual é escrita, o teu rock? Qual é o ela teu se rock preferido, desenvolve assim? Qual é o teu segmento com de esse rock preferido? identificador. Oi? Qual é o teu segmento de rock preferido? Sim, alguns. Aí, assim, essa minha produção, ela justamente ela vem dessa mistura de ideias, Eu gosto de alguns. de tudo. Grunge, você gosta de Grunge, punk, punk, punk. rock, grunge, tudo. Ah, eu gostava de punk, tá? Heavy metal. Mas aí eu cresci, por exemplo, no balé, ouvindo música clássica. Meu pai só ouvia música clássica, Pavarotti, etc. Então a gente teve esse hábito de estar ouvindo sempre música, sempre gostando. Estudei música e por aí vai. É? Estudei. Mas assim, o que eu gostava de fazer, eu queria fazer. Em relação à arte, nada a minha avó, mas vai estudar. Não, eu estou estudando música, estou estudando. Tereza, você, em alguns trabalhos seus, por exemplo, Marias, né, Sim. foi publicado em Um Jeito Diferente de Filosofar. O que a filosofia fez contigo? Como Na ela verdade, mexe contigo? esse é o tempo. Filosofia, para mim, eu adoro filosofia, né? Eu sou leitora de alguns livros filosóficos na faculdade, o professor da faculdade de letras, né? O professor chegou a me expulsar de sala porque eu tirei 2,10 e mandou eu embora. Vai embora, que eu não quero ver você na minha frente. Você tirou 2,10, eu não quero saber você aqui. Mas, enfim, assim, a questão do livro do Marias, né? O texto teatral, foi justamente o que eu tinha comentado, foi um pedido de uma aluna, vamos fazer, aí eles sabiam que eu escrevia, eu fiz algumas adaptações para minha irmã, na época que ela fez, Isabela, ela fez teatro, Isabela Moraes, e aí fiz adaptação de textos e tal, eu escrevia, eu fazia alguns esquetes, algumas coisas assim rápidas, aí surgiu essa aluna. E aí a temática é muito forte, porque ela trabalha com a violência, ela fala, na verdade, da violência contra a mulher. Aí eu pensei que existe Boal, né, Augusto Boal, me baseei em Augusto Boal, para poder criar como meus alunos vão virar atores de uma hora para outra. Eles querem representar Augusto Boal. E aí eu escrevi o texto, uma representação de, no máximo, 25 minutos. Selecionei músicas, né, até de Milton, foi Maria, Maria, enfim. E aí ela foi apresentada em 2013 pela primeira vez, depois em 2015 na FOCA, quando eu estava iniciando o curso de Direito, que é a minha outra situação, não finalizada ainda. E aí, o professor Martinho de Filosofia, da cadeira de Filosofia e Direito, reuniu alguns textos de alguns alunos que também tinham esquetes, e ele fazia um trabalho sobre isso, textos teatrais, ou adaptações, ou textos dos alunos. No caso, ele publicou o meu texto. Mas aí eu penso em fazer outros textos para unir temáticas, entendeu? E esse seria primeiro, e aí eu faria outro. Eu só não faço tanto essa questão do texto teatral, porque do tempo que eu não tenho, porque o texto teatral eu considero, assim, um texto não muito fácil de fazer. Que você Olha, parte da eu vou lhe ideia. confessar uma coisa. Eu já estou cansado aqui de tanta coisa que tu faz. Eu me cansei já. Mas sério, é muito fôlego mesmo. Que horror. Eu não sei, é tanta energia, enfim. O texto teatral, eu acho, eu até conversei com a Adriano Macena, que é amigo, inclusive está no meu lançamento, Adriano. Eu fui pro lançamento do Tubitec. Aquele cara, tu é amigo de Adriano, né? Que horror, Aí eu velho. conversei com ele sobre isso, esse Adriano, não é fácil escrever texto teatral. Decididamente, eu escrevi Marias e ela foi representada na FOCA,
no Dom Bosco, quando eu trabalhei no Dom Bosco também. E Ah, aí foi todos os lugares que foi representado, foi super legal, assim, todas as apresentações. E agora, esse ano, eu estou pretendendo, se Deus quiser, representá-la no Dom Vital. Vai olha, ser um sacrifício, porque eu sou a no meu diretora, eu sou a tempo, organizadora, eu sou. no meu tempo, soubesse que você foi do Dom Bosco, você não entrava no Dom Vital, não. Era acirrado ali, era brincadeira, né? Mas tudo bem. Mas Era uma guerra, Dom Bosco e Dom eu Vital. lembro, sim. É até, mas hoje em dia é mais brando isso, né? É, graças a Deus. Não Tempos são tem outros. Hoje conflito. o cara entra tirando um metralhadora na escola. É, Nossa, tudo bem. vários casos, né? Horrível, Que horror. Enfim. verdade. Naquele tempo, o pau era na bola, né? Futebol salão, metia um pau no outro. Hoje em dia é Eu diferente. acredito que esse ano seja melhor do que o ano passado, porque eles estão mais, talvez mais calmos em relação à pandemia. Mas eles estavam tensos, né, os alunos. Mas se Deus quiser, tudo será normal, tranquilo, né? Assim, Pronto. Me diga uma coisa, se eu quiser agora ter acesso ao teu livro, Poesia do Purificador, como é que eu consigo? Ele está em livrarias? Você tem um site para vendê-los? Como é que eu pronto. consigo? É, Diga aí. Faça ele, sua merchan, merchan. ele não tá, porque ele é independente, ele não está em livrarias. Eu também não tenho, não fiz site, nada do tipo, mas ele pode ser comprado, no caso, por mim mesmo, assim, eu tenho o livro, e a pessoa teria que, no caso, enviar o valor, e eu enviaria o livro pelos correios. Pode ser daqui, em qualquer lugar do Brasil. Tem E, o valor com frete para pessoas que, aí, no caso, vão entrar em contato e querem que eu envie pelo frete, no caso, pelos e, correios. E, e o contrato? oi? Você quer passar o contrato? Como é que fala? Alguém? Eu não tenho a imagem aqui, infelizmente, acho que eu Não não pode dizer não que. tenho. Não, eu posso, no caso do meu celular, né? Assim, eu não sei como dizer. Teria que ser meu celular, porque aí a pessoa entraria em contato para poder. Eu vou dizer, é 81 999 19 6832. Ó, Aí entre em contato que aí eu explico tudo. Tereza Moraes. Porque vai Beleza? ficar gravado lá, vai ficar no arquivo nosso. É, Quem tiver interesse, é só aguardar um pouquinho o sim, vídeo, sim. ver lá, Ok. vai. Com certeza vão aparecer uns 50 ou mais para comprar teu livro. Tereza, nós estamos nos aproximando do fechamento do nosso programa, infelizmente. Nós Ah, temos um tempo que é uma pena. hora, até uma hora. É uma pena, não está tão boa a conversa. Uhum. Mas eu queria te agradecer muito. E aqui a última palavra é sempre do convidado. Então, eu queria fazer dois pedidos. Você tem aí uns 5 minutinhos para fazer isso. Ler um poema, para encerrar os poemas, né? Uhum. Certo. E as suas considerações finais, Certo. né? Avisando ao público que na próxima semana teremos outro convidado. Fiquem ligados. Inscrevam-se no canal para receber notificação e vocês vão ter acesso à cultura da melhor qualidade, como a literatura de Teresa Moraes. Teresa, por favor. Obrigada. Vamos lá. Eu vou ler Moinhos de Vento. Moinhos de vento, eu sentada, nem sonho, nem acalento, alma minha inebriada. E o dia ao longe passa, envolto ao devaneio. Vejo-te buscando a minha seiva, e o seu rosto amaciando o vento. Eu mergulho na ventania, chegando perto do seu ser. O seu olhar é o primeiro que toca. Em um completo e profundo, suas mãos me acalentam em verdade, e a busca passa com o chamar do reencontro. Esse é o primeiro poema do livro, se não me engano. Justamente, e eu gosto, particularmente, eu gosto muito dele. Eu queria agradecer imensamente, né, a oportunidade de estar aqui no programa, a Rogério, né, pelo espaço que me deu, esse momento, que é tão necessário a gente ter esse momento de para nos oportunizar, né, a nossa escrita e a literatura, e não deixar isso morrer, né, assim, vivificar isso tudo. Gratidão a todos os organizadores, a Alexandre, a você e a todo mundo. E Neilton, que está aqui atrás, Neilton Lembeira, meu esposo que fez a orelha dos livros, e a todo mundo.
grande, que foi o acesso ao nosso encontro, né? Um grande abraço, muito obrigada. E aí, Obrigado, posso fechar Tereza. com Clarice rapidinho? Pode, pode ser. Apesar de se deve viver, apesar de se deve morrer, apesar de se deve comer. E é o próprio apesar de que nos empurra para a frente. Clarice, desperta. Grande Clarice. Um abraço a todos. Tá. Até uma próxima oportunidade. Tchau, querida.